Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Inside Sales. Eu, como âncora, Miguel Andrade, e mais uma vez com um super convidado. O episódio de hoje está sensacional. Nós estamos numa série de trazer jovens empreendedores que têm revolucionado o mercado tradicional. E hoje não será diferente. Esse super empresário que está conosco, ele empreende no segmento de marketing e tecnologia para empresas automotivas, lojas e concessionárias de carros, onde eles têm revolucionado o mercado através de tecnologia, metodologia e gestão estratégica. Com vocês, o nosso super convidado, Ismael Schumacher. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito prazer, Miguel. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo, a casa é tua. Eu esperei muito por esse episódio aqui para a gente poder trocar essa experiência, porque o que vocês têm feito, não só no mercado automotivo, mas dentro do mercado onde a gente está inserido também como Inside Sales, como parceiros, eu vejo que vocês têm se despontado através de estratégia, metodologia e principalmente coragem para fazer o que muitas vezes em um mercado tradicional é difícil. A tua história, ela é incrível e eu quero que tu compartilhe ela conosco também. Além de compartilhar a tua história, eu quero entender um pouco da tua cabeça que fez esse negócio de sucesso chamado Carmillion, que tem revolucionado o mercado. Tu vai contar um pouco dos principais produtos aqui. Tem um que eu achei sensacional, que é a Helena IA. E eu até quero saber por que Helena, porque eu sou um apaixonado por Helena de Troia. Gosto muito da história. Acho que tem alguma coisa aí que a gente já tem sinergia. Seja bem-vindo. Fica à vontade, te apresenta para o pessoal que está em casa para eles conhecerem um pouco do Ismael e da Carmillion. Perfeito, é uma honra, Miguel, é uma honra pessoal estar aqui também. Então, vou estar trazendo um pouco da experiência que eu tenho, da modesta experiência, né, Miguel? Tem muita coisa para fazer, muita coisa para construir ainda, mas vai ser um prazer estar contribuindo, colaborando com vocês e com a audiência que vai estar nos assistindo aí. Legal, bom demais. Deixa eu começar aqui já de maneira cirúrgica, porque tu começou através do colégio militar. Então, já tem uma mente disciplinada, né? Normalmente, quem passa pelo colégio militar já vem com algumas habilidades que são introduzidas. A tua família é uma família de militar. Provavelmente, a carreira que tu seguiria no curso natural era ser militar, conforme a gente estava conversando anteriormente, mas no final tu tomou uma decisão ousada e ainda mais agressiva de se tornar empreendedor. Conta para nós um pouco o início da tua trajetória, como foi essa transição de tomar a decisão de deixar o caminho tradicional da família para se tornar empreendedor. Claro, perfeito. Eu sou filho de um militar, um subtenente que se aposentou tem 1 ano mais ou menos. Ô, coisa boa! E nessa disciplina militar que o meu pai me instruiu, em determinado momento quando ele voltou aqui para o Rio Grande do Sul, eu estava indo para o 6º ano e ele resolveu me inserir dentro do ensino dos colégios militares, que é uma escola focada assim para filhos de militares e hoje também ela fica à disposição de filhos de civis também que podem passar por intermédio de concurso público. Então eu tive esse contato assim com o colégio militar e o colégio militar ele me formou não só para fazer algum concurso voltado para a carreira militar, mas também para fazer uma faculdade, para o ensino tradicional, vamos dizer assim. Sei. Mas dentro do colégio militar, eu tive a oportunidade de conhecer um colega no 2º ano do ensino médio que me apresentou o empreendedorismo. Que Então, legal. logo no ensino médio, já estava me preparando para estudar, para concursos militares, estava fazendo o Pró-Militares na época, me preparando para SpaceX, para IME, para ITA. E nesse momento eu acabei conhecendo o empreendedorismo e foi o que me trouxe. Primeiro a gente vai com aquele ímpeto de, pô, o negócio dá para fazer dinheiro. Na época eu falava que dava para ganhar R$ 100.000 É isso aí. vendendo perfume, até hoje eu tô procurando de que forma dá para fazer isso, né? Alguém ganhou dinheiro lá, pode ter Alguém ganhou certeza. dinheiro, exatamente. Mas isso foi o pontapé inicial que me colocou em contato com esse mundo, assim, dos negócios. E aí a gente vai entre acertos e erros, entendendo aquilo que funciona, entendendo aquilo que realmente faz sentido. E de lá para cá, no decorrer desse período que eu fui me conectando com o empreendedorismo, a gente vai entendendo modelos que dão certo. E aí, por conta disso, logo depois de ter saído dessa empresa que era a Rinode na época, comecei a focar
nessa parte do empreendedorismo digital, que lá em 2018 estava, vamos dizer assim, no início. Uhum. E aí, a partir daí, a gente começou a empreender voltado para o digital. E aí, na sequência, eu trago um pouco mais sobre a Carmila, sobre como tudo começou, fazendo uma breve apresentação aí para o pessoal. Legal, bom demais. Eu vejo que o principal desafio é essa transição, né, de tomar a decisão de sair do que o Flávio Augusto chama de manada, onde a gente é condicionado a seguir um curso natural, seja pelo amor dos pais que dizem: "Aqui é um caminho estável, aqui é um caminho seguro, segue esse", ou muitas vezes porque ninguém tem coragem de fazer a decisão de se tornar empreendedor. Para ti, qual foi o principal desafio quando tu entrou nesse mercado do empreendedorismo e rejeitou, teoricamente, o mercado tradicional, que até então era o que tinha sido apresentado para ti? Foi logo, Miguel, quando a gente olha que o empreendedorismo, além de te dar uma liberdade, a gente é convencido pela liberdade, mas a gente percebe que para realmente fazer algo dar certo, a gente tem que abrir mão um É pouco verdade. da liberdade para fazer a coisa acontecer. Mas o que me motivou, assim, a buscar realmente o empreendedorismo, acredito que foi muito o desafio e principalmente a necessidade de que, para fazer um negócio dar certo, a gente precisa desenvolver habilidades, sendo soft skills ou hard skills. Então esse desafio, e muito por olhar para grandes nomes aí de negócio, como o próprio Flávio Augusto, que tem um pouco de semelhança. O Flávio Augusto, ele estudou no É colégio verdade. naval e teve esse contato com a disciplina militar, acabou sendo expulso num determinado momento, mas fato é É. que certamente a disciplina militar ajudou muito ele. Mas foi muito esse desafio e essa necessidade de estar desenvolvendo habilidades e ter esse padrão, assim, de grandes empresários. Foi o que eu modelei, foi o que eu busquei me inspirar para conseguir chegar até aqui, mas ainda tem muito para conquistar. É, isso faz parte, né, da trajetória. Acho legal, né, depois você que está em casa, cortar o que ele disse aqui, porque a gente é seduzido pela palavra lucro e liberdade, né? Tu vai ganhar muito dinheiro e tu vai ter total liberdade geográfica, de tempo. E muitas vezes, como vocês que estão construindo um negócio relevante dentro do mercado, é 16, 18 horas de muito trabalho. Eu, quando deixei a CLT, eu disse: não, agora que eu sou empresário, minha vida vai ficar mais fácil, né? Eu faço o meu horário. Só que eu esqueci que meu horário é 7 por 7, né? Sim. Então, infelizmente, essa é a dura realidade, que muitas vezes é importante a gente ter uma visão, nossa, eu vou ter liberdade, eu vou ter muito dinheiro, para que isso seja o combustível para dar o primeiro passo. Mas isso não pode ser o impeditivo que te faça prosperar, né? E vocês modelaram isso muito bem. Entenderam que o jogo da disciplina, eu acho que tem muito a ver com a tua formação também, né? E o ambiente que tu foi criado, que ajudou a entender como construir disciplina para ter um negócio sólido e de fato impactar hoje vidas, não só de colaboradores, mas também de centenas de clientes como vocês têm feito. Então, muito legal a tua história aqui, Ismael. E eu quero aprofundar contigo um pouco nesse modelo de negócio que vocês construíram. Eu acho que esse é o principal desafio de quem começa a empreender. Por onde eu começo? E o que, que vai dar certo para mim? E se não der certo, por quanto tempo não dá certo? Se der certo, como que isso muda o meu jogo? E vocês mudaram dois mercados. Primeiro, o mercado que popularmente era uma agência de marketing generalista, que faz tudo para todos e tem uma promessa de assessoria, para um segmento nichado, que é o mercado automotivo. Segundo, vocês revolucionaram o mercado automotivo, que é tradicional, que sempre teve aquele vendedor lá na concessionária, e hoje a tecnologia, através da LNA, tem feito que essas empresas produzam mais, vendam mais por causa da tecnologia. Então vocês inovaram em dois mercados, o mercado tradicional de marketing, nichando e construindo essa expertise, e o mercado automotivo. Como que vocês entraram nesse mercado? Como que surgiu a Carmillion dentro dessa trajetória? Bacana. Aí, continuando um pouquinho da minha história para os pontos se conectar, logo que eu conheci o digital, o meu sócio, que foi quem fundou a Carmino junto comigo, ele estava no CPUR, estava se formando para se tornar oficial temporário do Exército. Que E legal. naquela época muito se falava sobre dropshipping, sobre PLR. E ele tinha criado uma loja virtual para ele, e eu já estava mais ou menos 1 ano e meio no digital, já estava conseguindo fazer uma grana. E ele todo dia tinha que ir para Porto Alegre, que o seu CPR fica em Porto Alegre, e já estudava e não conseguia focar tanto tempo na loja dele para fazer o negócio dar certo.
E aí, um certo dia, a gente já tinha esse contato do colégio militar, ele viu que eu estava trabalhando com isso, ele fez um comentário e a gente começou a conversar sobre isso. Aí, um determinado dia, eu chamei ele para lá em casa e mostrei as vendas que eu fazia na época da Hotmart. E a partir dali começou Legal. o princípio da ideia. E dentro disso, o meu sócio, ele sempre teve uma visão, como eu tinha mencionado antes nos bastidores, como a gente estava conversando ali, eu sou o cara mais emocionado. Eu vou, quero fazer acontecer e ele meio que aterriza. Então são 2 opostos que se complementam muito bem nesse sentido, assim, de Legal. negócio. Então, eu na época, a gente era bombardeado, assim, até hoje isso acontece muito, por aquela overdose de informação, que dá para ganhar dinheiro com dropship, dá para ganhar dinheiro com PLR, dá para atender múltiplos nichos, e a gente sempre resolveu se basear muito naquele conceito Amazon, que antes de ser a loja de A a Z, eles começaram sendo os maiores vendedores de livro na internet. Só que eles começaram com esse único foco, esse único propósito de vender livro. Então a gente resolveu nichar para o mercado automotivo e também trabalhar somente como se fosse uma agência de publicidade digital e focar especificamente para concessionárias, para lojas de carros. E desde então, a gente tem seguido esse propósito e tem desenvolvido soluções específicas para concessionárias, para lojas de carro. Começou muito com o objetivo de Legal. resolver a parte da geração de demanda. Lá em 2019, o digital ainda era mato, pouco se falava sobre isso. E desde então a gente começou a trazer essa solução de geração de demanda e foi vendo outras necessidades dentro das concessionárias e das lojas de carro. E recentemente a gente criou a nossa tecnologia, que é a Helena IA, que não só faz a parte do atendimento de forma a identificar qual tipo de veículo o cliente quer comprar, se ele tem algum carro para dar na troca, quanto ele quer dar de entrada e quanto ele quer financiar, fazer essa etapa inicial de qualificação e direcionar para o vendedor um lead já qualificado. Então a gente criou essa tecnologia que hoje, além de fazer o atendimento, ela é um CRM e ela consegue passar dados, informações de quantidade, volume de leads, e a gente consegue mapear e ter um pré-atendente que atende 24 horas por dia, 7/7, entendendo assim quais tipos de cliente, o que o cliente quer em relação ao negócio que ele procura. Então a gente criou algo nesse sentido assim para atender a nossa audiência, muito baseado num princípio de segmentar e construir soluções que se adequem dentro da realidade do cliente ali. Perfeito. O que eu acho fantástico naquilo que vocês criaram, Ismael, é conseguir, dentro de um mercado tradicional, implementar metodologia e tecnologia associada à performance. Né? Esse eu acho que é um dos principais desafios da maior parte dos negócios que está dentro da era digital e não se transformou ainda. E a gente tem muitos mercados tradicionais. O setor automotivo é um mercado tradicional, desde quem abriu o CNPJ, o dono da concessionária, o dono da loja de carro, até as pessoas que normalmente trabalham lá são mais velhas, têm uma resistência com o digital. E como é que foi para vocês, né, implementar isto, ofertar isso dentro do mercado, ganhar mercado? Hoje vocês atendem centenas de empresas desse segmento e hoje são referência dentro do segmento automotivo. Então, como é que foi esse primeiro passo? Perfeito. O mercado, vamos dizer assim, automotivo era um mercado muito tradicional, né? Se a gente for parar para analisar. E no início, assim, principalmente quando a gente começou, a parte do digital, assim, o lojista, ele nem queria, o concessionário, ele nem queria saber muito disso, porque ele Uhum. achava que naquela época, basicamente, ele ter uma loja muito bem posicionada na avenida ia garantir a chegada de clientes e por conta disso ele ia vender. Perfeito. E a internet dele, para ele estar presente, era ter Hum. fotos, mostrar um Instagram, de qualquer forma ali seria a vitrine digital dele. Só que de 2019 para 2020 aconteceu a pandemia, que acelerou muito as coisas, porque as lojas ficaram fechadas e não tinha como receber clientes. Com Até certeza. tinha, mas de forma fechada. E a galera entendeu a necessidade de estar no digital. Então aquele público ainda continua tradicional, mas foi se convencendo, baseado numa necessidade que o próprio mercado impôs. Então, para convencer essa galera, a gente começa muito com educação, vai explicando, e naturalmente, mesmo que de forma mais atrasada do que outros segmentos, como por exemplo de tecnologia, eles vão se adequando e vão se adaptando a essa realidade que o mercado vem impondo. Ah, legal. E antes de eu aprofundar aqui, qual é o significado do nome Helena? Da onde surgiu essa ideia junto contigo e o Felipe?
Beleza. Esse nome, na verdade, ele foi batizado pelo Eduardo, que hoje é que é um dos co-founders também, Que legal. e fica responsável pelo braço de tecnologia da Carmillion. Então, o Eduardo, ele jogou na Mega Sena para acertar esse nome, porque acredito que ele definiu esse nome lá por fevereiro, né, ou talvez até em novembro de 24. Só que em 2025, se a gente for olhar, o nome mais escolhido para meninas foi o nome Helena. Foi ele. Então, chegou no fim de 25, a gente viu que Helena era o nome mais escolhido, mas quem fez esse batismo mesmo foi o Eduardo, que hoje é Mas quem fica à frente da tecnologia. foi aleatório. Aí a gente vai ter que perguntar para o Edu, porque eu não sei te dizer. Mas ficou muito bom o nome. Inclusive, agora vocês estão utilizando muito a Helena IA dentro do perfil de vocês. Sim. Eu recomendo, né, que eles acompanhem lá o perfil da Carmillion no Instagram, porque não é só um conteúdo focado para lojista, é um conteúdo também focado em transformação através de tecnologia, né? Então, qualquer nicho, qualquer empresa pode absorver o que vocês têm feito dentro do mercado automotivo. E eu acho muito legal a imagem da Helena, acho muito legal a comunicação que vocês utilizam, e eu gosto do nome Helena, né? Eu falo para minha esposa, a gente tem a meta aí de ter de 4 a 6 filhos, e entre os filhos, se for menina, vai ter uma Helena no meio. Hein? Essa é a missão, né? Essa é a missão de quem vende. Bom, vamos lá, Ismael. Hoje, a gente está vendo um hype da IA. Sim. Qualquer lugar que tu vai, tem alguém que é especialista em IA. E quando a gente fala de tecnologia, eu acredito que tecnologia, assim como vocês fazem, ela não é fim, ela é meio. Sim. E ela precisa de metodologia, processo e principalmente integração clara entre marketing e vendas para que isso tenha performance, que é o que vocês têm feito tão bem dentro do mercado. Qual é o principal erro que vocês veem dentro do mercado de tecnologia quando se fala de agente de IA ou tecnologia que está sendo aplicada nos negócios e não está gerando resultado e a pessoa diz, não, o problema é que a IA não funciona. Como que tu vê hoje, né, esses dois extremos, quem não aceita a IA porque é tradicional e quem está aberto a IA, mas tem uma experiência ruim, porque a gente tem muito aventureiro dentro do mercado falando de IA, mas não tendo método, não tendo processo, e isso muitas vezes atrapalha a performance de quem acredita que a IA pode resolver o seu problema. Muito boa tua pergunta, Miguel. Hoje, falar de IA é uma coisa que está no hype, é gostoso, é sexy, é bom para quem fala e é bom para quem escuta. É verdade. Então, dentro disso, a gente vê muita gente não acreditando, gente comentando que é uma bolha, pode sim estar valorizado, mas assim como aconteceu na era das .coms, a IA ela é um fato, ela veio para revolucionar e mudar drasticamente o mercado. Então, hoje, quem não usa IA vai ser muito parecido com na época de 2019 mesmo, eu vou usar isso como exemplo, Verdade. que não acreditava em marketing digital. Hoje é difícil alguém que não faça o tráfego pago, mesmo que de uma forma não tão profissional, se popularizou É e hoje é verdade. uma coisa que está praticamente democratizada assim. Aí ela vai ser a mesma coisa. E o grande diferencial que eu posso dizer que a gente criou na nossa solução é o fato dela ser específica para as lojas de carro e para concessionárias, e a gente também tem outros segmentos. Mas além de ser específica, a gente cria um projeto que ele se adequa ao que o cliente precisa, e não que o cliente precisa se adequar à nossa solução. Então a gente cria como se fosse algo de fato sobre medida para o nosso potencial comprador. E além disso, IA tende-se a também virar uma commodity, se a gente for parar para Com analisar nesse certeza. sentido. Se o cliente ele não buscar uma solução que se encaixe, que seja de fato necessária para o momento que ele está, ele pode achar simplesmente que ele tem o GPT 5.2 e achar que ele tem a solução para É os verdade. problemas dele. Mas isso, na verdade, se não tiver o meio e principalmente saber usar esse meio, como tu mesmo mencionou, o cliente efetivamente ele não vai conseguir chegar no fim, que é gerar eficiência para o negócio dele e conseguir aumentar o resultado da companhia. Perfeito. E a premissa de vocês ela é até um pouco contra-intuitiva desse movimento que é o hype da tecnologia hoje no mercado. Porque normalmente as pessoas associam que a tecnologia vai eliminar o vendedor lá na ponta, vai exterminar com a interação humana. E vocês não, vocês pregam aquilo que nós acreditamos também, né? Que a tecnologia é um meio de conexão ainda mais genuína, ainda mais estratégica com a outra pessoa que está lá na ponta. Mas ela acaba eliminando muitas etapas que são desnecessárias ou que muitas vezes não avançam com a negociação daquele contato que entrou, por exemplo, através de uma campanha. E vocês atrelam isso
como se a tecnologia ajudasse esse vendedor, né? Então, Exato. uma das premissas de vocês é que o vendedor ele não vai ser substituído, mas ela vai ajudar o vendedor a produzir mais, diminuindo o custo operacional, aumentando a eficiência do funil comercial e a lucratividade da empresa. Como que funciona essa lógica hoje de aplicação? Por exemplo, quando a gente fala hoje daquilo que a gente é especialista, hoje a gente consegue de fato analisar um ganho de eficiência muito grande quando a gente coloca a IA para fazer a parte do pré-atendimento, que é a parte de coleta, de dados, as outras coisas. E ainda assim, eu preciso de um pré-atendente na ponta para confirmar uma visita, para confirmar um agendamento e verificar o volume de chegada de leads, de agendamento, de comparecimentos. Mas, de fato, aquilo que seria, vamos dizer assim, tarefas mais operacionais e repetitivas de coletar dados, pegar informações, isso tende a ser substituído e não de forma integral. A gente vai ter uma máquina mais um humano que vai conseguir gerar uma eficiência maior assim para a companhia. Então, os dois somados, eles tendem a gerar eficiência, porque não adianta eu ter a tecnologia, mas não ter um vendedor para fazer uma negociação, que isso a gente sabe que hoje a máquina ela não tem a capacidade de fazer. E eu acredito que ela nem terá, né? Eu acho que o principal diferencial do ser humano é a capacidade de olhar e interpretar sinais daquilo que está acontecendo numa conversa. As Sim. pessoas elas não percebem só a tua proposta, o valor, o bem que está sendo apresentado, mas também aquilo que está sob linhas, né? Que é a linguagem não verbal, a tua confiança, o teu relacionamento, o famoso rapport. Tudo isso impacta diretamente no resultado para aquela negociação ser bem sucedida. E quando vocês falam de usar a tecnologia como um meio para potencializar o vendedor, eu acho que o próprio vendedor não vê isso mais como um inimigo dentro da Sim. operação, que muitas vezes acontece, né? O vendedor diz, pô, o cara vai entrar aqui, vai tirar o meu emprego, né? E aí tu senta e tu diz, não, nós não estamos implementando a tecnologia somente, a gente está implementando a metodologia que vai te ajudar a vender mais. Vendendo mais, tu ganha mais dinheiro, a empresa ganha mais dinheiro, a projeção de crescimento muito clara. E dentro desses desafios que tu vê hoje para o lojista, de tudo que a gente está conversando aqui, tecnologia, time, vendedor, integração, né, entre online e offline, como que vocês veem os maiores desafios para o lojista e como que eles poderiam solucionar esses problemas estando com a Carmilho, estando com essas soluções aplicadas no negócio deles? Bacana, Miguel. O maior desafio hoje, pelo que a gente percebe, é entender de fato como a solução ela funciona e como ela vai se adequar. Hoje a gente sabe que aquela curva de descoberta ela é muito mais acentuada, que a internet cada vez mais ela é democrática, então a informação hoje ela corre de uma forma mais rápida, tanto é que o ChatGPT foi a empresa que mais teve boom logo quando abriu e quando começou a É vender a verdade. solução em números de usuários, mas eu sinto muito os empresários e os lojistas muito na dúvida, assim, se hoje realmente dá para colocar a IA para gerar eficiência. Então, como a gente mencionou aqui na parte do pré-atendimento, hoje a gente já pode gerar essa eficiência plugando a IA para fazer a parte do pré-atendimento e principalmente conectando com o sistema também. Às vezes acontece muito, por isso que é importante ter um CRM, por isso que é importante ter um sistema. Muitas vezes o empresário ele chega para nós, toda a IA para executar, por isso que a gente tem a nossa plataforma conversacional, integrador de estoque, etc. Para ela funcionar, ela tem que ter uma fonte de dados. Uhum. Então, muitas vezes, o empresário ele chega de forma crua achando que simplesmente colocar IA vai mudar a vida dele. Mas se ele não ter um sistema, se ele não ter um lugar onde ele organiza e gerencia a empresa dele, não é simplesmente colocando IA que vai resolver o problema dele. Então, muitas vezes tem clientes que chegam até nós para colocar a solução sem ter necessariamente um sistema. Eu acho que esse é o ponto principal, né? A gente acredita muito naquele gráfico famoso de escala, onde começa com pessoas que vão fazendo e tem ali uma certa inconsistência pela limitação humana. Sim. Depois tu pega o que funcionou e replica como processo. Aí depois o que funcionou através de processo, tu implementa ferramentas para poder chegar na escala. E a gente fala muito isso, né? Que colocar IA dentro de uma estrutura que é ruim, tu só está potencializando o buraco que o teu negócio vai entrar, porque ela apenas traz escala. E ela, se não tiver metodologia, ela vai escalar aquilo que dá errado, e daqui 6 meses tu olha para trás, tudo foi custo, né, na tua estrutura. E hoje vocês estão implementando todo esse processo para que de fato tenha uma gestão. Tu falou sobre CRM, né? A gente bate muito aqui sobre CRM, que é o principal desafio de vendedores e empresários de implementar ou utilizarem da maneira correta. Como que vocês veem o CRM no dia a dia e os maiores desafios ali que hoje a tecnologia pode ajudar dentro dessa estrutura? A nível de CRM,
É muito principalmente para o automotivo, eu não sei como é que é os outros segmentos mas acredito que vai mais ou menos na mesma linha. A gente vê uma dificuldade grande da galera conseguir usar e implementar um CRM, de uma forma que o lead ele chegue na coluna e etapa leads e chegue até a coluna final ali que é uma venda fechada. Então, eu vejo muita educação e muito ensino para o lojista, para o empresário, para ele entender e começar a realmente aplicar. Se eu for olhar para a nossa base, hoje, dos clientes que a gente tem, por conta dessa educação que a gente traz, e aí não seria nenhum um dado para mercado, mas 30% da nossa base hoje usa o CRM corretamente. Fora da nossa base, considerando o lojista que não foi educado, eu diria que assim, talvez 5% do mercado, e olha que eu estou sendo otimista, viu? Talvez 5% do mercado realmente saiba como utilizar um CRM da forma correta, seguindo um fluxo de cadência com pré-vendas, seguindo um processo também de follow-up entre os vendedores que fazem a parte da negociação. Então, é meio desafiador, assim, vamos dizer, para quando se trata de CRM no mundo dos negócios. É, e tem um dado muito legal, né, que mais de 40% das pessoas têm acesso ao WhatsApp através de um anúncio após o horário comercial, né, onde muitas vezes o vendedor não está disponível para fazer a recepção desse lead e considerar lá o lead timing de resposta de uma maneira mais assertiva. Vocês batem muito em cima disso, né, de ter a IA trabalhando 24 horas e construindo esse fluxo de qualificação para que o vendedor no outro dia chegue e o processo já tenha sido feito e ele poder trabalhar de maneira mais assertiva. Então, hoje, o que a IA teoricamente faria dentro dessa operação? A gente criou essa nossa solução, que é a plataforma de vendas, que faz a parte do primeiro atendimento com a IA, e a gente consegue também automatizar dentro do nosso CRM, o momento que o pré-vendedor fez o Legal. primeiro atendimento, entendeu qual carro o cliente quer, se tem carro para dar na troca, fez a parte das coletas, e depois ela mesmo, através de uma automação, ela passa para a coluna de em negociação, quando já tem um vendedor na conversa. Então, aí além de fazer o atendimento Legal. depois das 18 horas ou antes das 9 horas da manhã, que é o horário que a gente tem, vamos dizer assim, um pré-vendedor podendo fazer o primeiro atendimento, a gente conseguiu plugar a solução de uma forma que realmente trouxe eficiência para o negócio. Então, a gente conseguiu Perfeito. construir algo de fato sob medida e que é um desafio que eu vejo na maior parte das empresas. É verdade. Eu acho que o setor comercial é o maior desafio de todo o negócio, né? E aqui eu quero aprofundar contigo, Ismael. Quero deixar um pouquinho de lado a Carmillion de maneira geral e aprofundar na mente do Ismael, empresário que tem construído um negócio sólido. E quem está em casa também quer construir um negócio do zero, como vocês fizeram, e ter o resultado e o sucesso que vocês têm hoje. Eu sou um apaixonado por vendas, então a gente estava aqui nos bastidores falando sobre o time de vendas, sobre como eles estão estruturados, crescendo, ampliando o time. E eu quero entender, na tua cabeça, Ismael, esse passo de criar um negócio, né? Como é que tu deu esse passo de dizer assim, nós vamos ter uma empresa de sucesso, como que a gente vai chegar até lá? Então, quais foram os passos que vocês deram e os principais desafios que tu teve lá? Tu disse, cara, eu acho que quase me desanimou esse momento, mas eu consegui dar a volta por cima e ter hoje a empresa que a gente tem, que é a Carmillion, que tem revolucionado o mercado. Um grande desafio assim, Miguel, no início, era primeiro essa overdose de informação, de todo dia ter uma bala de prata para ficar multimilionário, É e verdade. a gente conseguir afastar essa distração. Esse foi o primeiro passo. Depois que a gente definiu que a gente ia seguir até dar certo no mercado automotivo e com uma visão clara, baseada em benchmarkings que a gente viu, a gente começou a colocar o plano realmente em desenvolvimento. Então, eu comecei como gestor de tráfego, eu que fazia parte do atendimento, meu sócio já tinha aquela função de back-office, Uhum. de fazer mais a parte do financeiro no primeiro momento. E nesse momento, quando a gente começou a ter os primeiros clientes, logo quando eu tive o segundo, terceiro contrato fechado, eu já vi que eu não poderia ficar na cadeira de gestão de tráfego por muito tempo. E Legal. aí eu já contratei uma outra pessoa, que acabou não dando certo. A pessoa mais fez a gente perder os clientes que a gente tinha, do que É realmente ter verdade. dado certo, mas faz em partes. Para te conseguir ser um bom gestor e aprimorar, seja a contratação ou o desenvolvimento de uma função. Então eu fui para a parte mais comercial, e nessa parte mais comercial comecei a trazer contratos, enquanto a gente ia contratando pessoas para fazer a parte da operação, que era a gestão de tráfego, e eu fui escalando a parte do comercial. Fomos contratando outros vendedores, começamos por closers, depois pré-vendas,
E aí alguém me substituiu na cadeira de closer. Acredito que essa foi um dos mais desafiadores momentos assim da empresa, conseguir me tirar da cadeira de closer. E eu acredito que é um desafio para várias outras empresas, É verdade. de tirar aquele discurso motivado do founder, É, do fundador, que é um discurso mais apaixonado, que realmente gera uma conexão maior com o potencial comprador. Então esse foi um momento difícil. Eu acredito que eu até errei um pouco nesse momento por ser mais centralizador. O meu sócio, ele já tinha uma visão de delegar, de trazer, então ele foi fundamental nisso também. E a partir desse momento a gente foi contratando, e entre os acertos e erros, hoje a gente tem um time comercial bem estruturado. E não, quando eu falo estruturado, é a garantia que vai surgir demanda para os pré-vendedores ligar e por consequência, fazer um agendamento, uma reunião que um closer vai poder dar um pitch e fechar eventualmente um negócio. Então, foi tudo muito learning by doing, aprendendo e fazendo. Então, a gente foi muito nesse conceito assim, e sempre com a visão de criar uma empresa. Não simplesmente fazer um lançamento, fazer um bom caixa e depois não saber o que fazer, mas sempre construir uma empresa, algo que ou a gente no futuro a gente possa vender ou talvez não, mas algo que a gente consiga trazer outros acionistas, trazer pessoas estratégicas, porque esse é o caminho dos grandes. Se a gente com for olhar toda certeza. empresa de sucesso, toda empresa grande, ela realmente ela cresce dessa forma. Então a gente foi criando algo que não dependesse só do Ismael, que não dependesse só do Felipe, porque tinha bons executivos, porque tinha boas pessoas, e é isso que a gente tem construído, é isso que a gente tem feito. Perfeito. Quero desdobrar 2 pontos aqui que eu acho sensacional que tu trouxe. Primeiro, anote isto, ele contratou para crescer, ele não esperou crescer para contratar alguém para tua cadeira. É isso aí. Segundo, independente do tamanho ou do caixa que vocês tinham, e tu falou 2, 3 contratos lá, tu já estava olhando para esse cenário, né, de crescer, trazer pessoas, foi o processo, né, de saber que tu não poderia ocupar aquele espaço e que tu precisaria documentar isso, trazer alguém, desenvolver time para poder escalar. E esse eu acho que é o maior desafio de quem começa, Sim, com sozinho, certeza. sem recurso, com uma ideia muitas vezes apaixonante, né? O cara diz: "Não, eu acredito nisso", mas vai executar, ele é o vendedor, ele é o financeiro, ele é o operacional, tudo isso impacta diretamente no resultado. E essa decisão parece natural para ti, né? Dizer, cara, a gente não tem muito recurso aqui, mas vamos fazer esse negócio para dar certo. Como é que tu desmembra essa estrutura de contratação para crescer e não esperar crescer para contratar efetivamente e documentar isso como processo para vocês terem uma operação bem sucedida hoje? A gente tem os executivos da empresa. Até um próximo passo que a gente vai executar é colocar uma pessoa focada só para RH, para a parte das Legal. contratações. Mas hoje quem faz a definição de o meu departamento ele vai crescer logo para eles contratar são os respectivos executivos. Eu ajudo eventualmente, Uhum. sempre estou conversando com uma pessoa, identifico um talento, eu já mando para o departamento responsável, falo, ó, faz sentido fazer uma entrevista, e a todo momento a gente está procurando boas pessoas. Se eu estou na academia, se eu estou em qualquer lugar, se eu vejo que a pessoa ou é mais comunicativa, ou daqui a pouco já tem uma mente mais criativa, eu já tento conversar para Legal. garantir esse contato e para depois passar para algum head da área, para algum diretor, mas hoje as contratações quem fazem É. e respondem para mim, para o Felipe e para o Edu são os próprios executivos. E eventualmente a gente ajuda, mas é dessa forma que tem sido feito e tem funcionado. É, e o desafio da maior parte das empresas é montar time comercial, né? O time de Sim, vocês é um time de muito sucesso, e a gente estava conversando anteriormente, tu atrela isso a alguns fatores, principalmente geração de demanda e ter essa consistência, né, de capacidade de entregar para eles uma boa base de leads para trabalhar, boas possibilidades de negociação. Mas como que foi esse desafio inicial de montar o time de vendas? Tu trouxe anteriormente ali para nós nos bastidores, e como que tu vê hoje diferencial competitivo para o empresário que está em casa e precisa montar um time de vendas? em relação à parte do comercial, o que a gente teve bastante dificuldade. E por conta de como a coisa cresceu, a gente cresceu e vai parecer que eu estou fugindo um pouco, mas vai fazer mais sentido até para a galera entender. No início do nosso negócio, a gente começou muito por indicação, por participação de evento e por ligação fria. Via outbound, pegava, fazia uma lista no Google Meu Negócio das empresas e começava a ligar. Só que esse tipo de formato de crescimento do comercial, ele não é tão previsível, ele não é tão escalável.
Pelo menos para nós não foi tão escalável e fazendo benchmarks a gente vê que as principais empresas também não crescem assim, com suas ressalvas e exceções. Não é uma coisa geral o que eu estou Uhum. falando aqui. Mas a partir do momento que a gente começou a investir no inbound e começava a ter previsibilidade de levantadas de mão, e eu tinha um custo por lead, eu tinha um CAC, ficava muito mais previsível para eu saber quantas pessoas me chamariam e quantas peças eu precisaria, seja para fazer ligações das próprias pessoas que estão se cadastrando nas nossas campanhas, ou também sabendo as conversões de agendamento, quantos closers eu precisava. Perfeito. A partir desse momento começou a ficar muito mais específico se tratando do nosso negócio. E para quem está começando e precisa colocar outras pessoas no comercial, é basicamente ter um banco de talentos, sempre buscar estar conversando com gente boa e como tu próprio mencionou, não esperar às vezes o melhor momento para contratar alguém se a pessoa está sobrecarregada. Verdade. Ter um bom plano e fazer essa contratação e principalmente conversar com o Miguel, É. porque certamente ele vai dar um direcionamento muito melhor que eu. Ó, anote isso aí, viu, Eric? A gente tá ganhando aqui merchan de um cara sensacional que é o Ismael. Ismael, obrigado, viu? Obrigado aqui, o carinho. E dentro do que tu trouxe aqui, tu falou sobre geração de demanda, né? Essa previsibilidade que foi alcançada através do inbound. Para quem não sabe, inbound é a produção principalmente de anúncio, trazer esse lead para dentro da base e fazer o desenvolvimento da conversão ali com o time comercial. Muitas empresas têm resistência. Primeiro, porque já teve uma experiência ruim com a agência, em algum momento, né? E aí ficou frustrado, muitas vezes por alinhamento de expectativa. Segundo, porque acha que tráfego pago faz milagre, né? O cara quer investir R$ 10 ao dia e ter 50 leads no funil dele. E se isso não acontece, dentro de 2 meses, ele acha que o problema é o tráfego pago, é a agência que ele contratou. Vocês testaram muito e vocês têm um plano de mídia ousado para 2026, porque entenderam que o jogo é o jogo dos números. Sem dúvida. Quanto mais eu invisto, maior a minha capacidade, primeiro de aprendizado, segundo de resultado. Como que tu vê esse desafio na prática para os clientes que procuram vocês também, tentando muitas vezes resolver o problema de geração de demanda, mas com expectativas desalinhadas ou por frustração ou por falta de conhecimento? Primeiro ele tem que entender que não é contratar uma agência que vai ser uma bala de prata e É que verdade. nos primeiros 20 dias de projeto a coisa vai mudar. É um processo, tem uma reformulação de canais, às vezes tem que testar alguma coisa ou outra, até para ter um elemento de expectativa, eu tô falando isso, tem que testar alguma coisa ou outra. Por mais que a empresa já tenha uma experiência, não tem garantia de nada. Ela vai mitigar o risco, obviamente, porque ela já fez aquilo e validou em outras operações, mas para ter uma expectativa alinhada, ele precisa entender que não existe bala de prata. Então, contratar uma agência eventualmente vai substituir, ele já vai pegar um pessoal que tem know-how, que sabe trabalhar com Meta Ads, com Google Ads, com as demais plataformas de anúncio, mas que ainda assim não tem uma garantia de dar certo, embora tenha muitos projetos, a maior parte dos projetos que a gente faz ali na Carmillion dão certo, mas uma garantia de que vai dar resultado nos primeiros 30, 45 dias, ele tem que entender que demora um pouco mais de tempo para surtir os efeitos. Às vezes é no terceiro, no quarto, no quinto mês que realmente a coisa vai começar a andar. Tem 2 pontos que eu sempre trago, né, Ismael? Primeiro, entender que o jogo é um jogo de longo prazo. Exato. Então, muitas vezes a pessoa chega assim, eu tenho 10 mil para investir. Vamos investir no primeiro mês? Não, vamos distribuir isso. É melhor distribuir isso em 5 meses de 2 mil do que um mês de 10 mil, porque o tempo também é um caminho de teste e aprendizado para depois replicar o que funciona, né? Segundo, se a tua empresa ela chega em um momento que ela precisa vender de manhã para pagar a conta de luz à noite, tem um problema. Sim. E o problema não é só a geração de demanda, é um modelo de negócio, é a estrutura lucrativa, é o processo comercial. Certamente. Então, entender que boa parte do que a agência faz não substitui o trabalho de casa, que é ter um bom modelo de negócio, uma boa experiência do cliente, um bom produto Exato. e um bom comercial fazendo essa frente ou de prospecção, ou de fechamento, ou de construção de novas oportunidades, né? Então, é importante você anotar isso que o Ismael falou. Ismael, quem são as tuas referências? Quem que fez, quem impactou a tua vida? Vou reformular melhor a pergunta. Quem que impactou a tua vida para que tu pudesse usar como referência e tornar esse empresário bem-sucedido que tu é hoje? Eu tenho alguns tipos de inspirações. Eu gosto muito de olhar para o esporte e ver grandes pessoas, como por exemplo
Deixa eu começar pelo menos para a parte empresarial para ficar mais fácil. Perfeito. Hoje na parte empresarial, o Flávio Augusto é um exemplo de pessoa que eu acompanho muito. A nível do esporte, eu gosto muito da mentalidade do Cristiano Ronaldo, que é o É robozão, isso que é o cara que aí. treina muito. Dizem que não é nem o cara talentoso, eu já discordo, acho que ele tem muito talento, mas é o cara que treina muito. Acredito que Obcecado, né? isso, essa é uma palavra boa. Acredito que é aquele cara que ele realmente tem uma chama e tem uma convicção e quer fazer aquilo, e ele não só quer no pensamento, mas ele quer através das atitudes, esse é o tipo de gente que tem sucesso. Então, eu gosto muito de olhar para atletas de alta performance, empresários de alta performance, e usar eles como modelo de padrão mental. Então, essas referência dos negócios, assim, acredito que a pessoa que mais me chama a atenção é o Flávio Augusto. E de verdade, outro empresário, assim, o primeiro que vem na cabeça é o Flávio É, o Augusto. Não, Flávio, ele não, tá. não tem outro assim que. Talvez o André Esteves, do BTG Ah, coisa Pactual. boa. É um cara bacana que eu gosto de Sensacional. acompanhar. Legal. O Cristiano Ronaldo tem uma frase que eu acho muito legal lá, que a esposa dele disse pra ele: quando que tu vai parar, né, pra aproveitar a vida? Deu, tu já conquistou tudo que tu queria. Aí ele olhou pra ela e disse: não, mas eu já tô aproveitando a vida. Isso é a minha vida. Acordar cedo, comer bem, treinar. Eu tô feliz fazendo isso, né? E tu vê que a maior parte dos empresários bem-sucedidos, ele não olha pro trabalho como um fardo. Né? Se tu Sim, olha para o sim. trabalho como um fardo, ou tu tem um modelo de negócio ruim, ou tu não deveria ser empresário, porque tu não está fazendo aquilo que tu acredita que realmente pode impactar o mundo, a tua família e que te faz feliz, né? E eu acho que essa obsessão que o Cristiano Ronaldo tem de dizer, cara, isso é a minha vida, eu tô feliz aqui, eu gosto de acordar cedo, eu gosto de fazer dieta, eu gosto de treinar, eu gosto desse game. É muito mais fácil do que o cara que é apaixonado só pelo resultado, né? Porque se tu olhasse só pro resultado, provavelmente tu tinha Sim. desistido lá no começo. Sem sombra de dúvida. Eu tenho um mentor que ele se chama Diego Gil. Ele foi quem trouxe, vamos dizer assim, Conheço o Diegão. isso, foi um grande mentor. Até um abraço pra ele aí, se ele ver esse nosso vídeo aí. Vou mandar Legal. pra ele, ele Legal, o vai ver Diego esse é vídeo aí. sensacional. Então, dentro do curso que eu fiz, que foi a mentoria 1%, ele tem uma metodologia que a gente trouxe isso também como o pentagrama da Carmillion, que significa 5 pontas que a pessoa tem que focar na vida, que Legal. seria mentalidade, espiritualidade, profissional, autoimagem e o financeiro. Se a pessoa ela foca nessas 5 pontas, ela consegue ter crescimento profissional e também na vida pessoal. Então, é uma das coisas que a gente busca dentro da própria Carminium e que eu também uso como modelo mental. Pô, isso é legal demais. Estamos caminhando para o final aqui, Ismael, mas eu preciso te fazer uma pergunta aqui ousada, Manda né? E eu brasa. sei que normalmente as pessoas levam tempo para pensar qual é a resposta. Fica tranquilo se tu precisar Claro, de claro. tempo. Qual foi o maior desafio como empresário que tu teve até aqui? Aquilo que tu disse, cara, realmente foi um divisor de águas que eu achei que eu não ia conseguir ou que eu precisei mudar muito para ter o sucesso que eu tenho hoje. Por que eu te pergunto isso? Até para tu ir pensando na resposta. Normalmente as pessoas olham o sucesso. Vocês têm um negócio muito legal. Vocês estão crescendo de maneira agressiva, estão se tornando referência dentro do mercado e inspiram outras pessoas, mesmo que muitas vezes diretamente vocês não conheçam essas pessoas. Só que ela olha hoje quem é o Ismael, né? E diz, pô, o cara é bonito, tá com um negócio legal, ele realmente está tendo sucesso naquilo que ele se propôs, mas ninguém sabe o começo. Sim. Lá o primeiro passo, os desafios. E aqui a gente quer o empresário da vida real. Mostrar que tem desafios e que como que os empresários que tiveram sucesso chegaram ao resultado. Qual foi o maior desafio que tu enfrentou como empresário? Se a gente for parar para analisar assim, teve vários momentos. Mas o principal, estava buscando anteriormente, o principal acredito que foi bem no início assim que eu tive que abrir mão, que eu tive que abrir mão, na verdade é uma palavra forte, mas que eu deixei 2 clientes e 2 projetos grandes que eu queria, um fixo lá em 2020 de 6.500 e um outro de 2, 3 mil reais, que eu tive que repassar isso para uma outra pessoa cuidar. Eu tive uma grande dificuldade assim de aceitar. E essa dificuldade ela acabou era um receio que ele estava certo, porque passou 2 meses e a gente perdeu aquelas contas, e a partir daí, antes eu tinha vamos dizer assim, uma remuneração maior, eu precisei ficar um ano, isso foi 2020, eu precisei ficar um ano ganhando R$ 600.
Ainda bem que meu pai, nessa época, ele tinha voltado para São Leopoldo. E eu consegui ficar com eles por um tempo para conseguir me manter. Porque se não tivesse isso, talvez eu poderia nem estar aqui hoje. Mas acredito que esse foi um dos maiores pontos de inflexão. E, e também quando um outro momento marcante, assim, foi no ano retrasado, quando a gente estava migrando, assim, do outbound para inbound, porque estava difícil escalar somente com o outbound, e o inbound ele demora para engrenar, não é do dia para noite. É aquilo que eu estava comentando para o cliente. Não existe bala de É prata. Então a verdade. gente teve que aguardar um pouco, e a empresa, em relação à parte de receita, ela ia caindo, enquanto que os custos eles aumentavam ou se mantinham iguais. Então, tinha momentos que a gente tinha que tirar dinheiro do caixa para conseguir fechar a conta, pagar as coisas, e a gente ainda tem que ter aquela sanidade mental de conseguir olhar para o negócio e tomar boas decisões. Então, quando isso aconteceu, foi um outro ponto de inflexão que a gente começa a pensar em soluções, de pensar assim em parar não, nunca tive essa mentalidade, sempre alternativas, de talvez fechar o negócio, pensar em alguma outra forma, parar do jeito que estava fazendo, mas parar assim, travar, não, sempre busquei cuidar da sanidade mental, e quando eu via que a cabeça ela podia parar de funcionar, ou eu já começava com uma meditação, eu já começava a fazer minhas caminhadas, eu sempre tive momentos assim de quando eu estava passando por um momento instável na empresa que às vezes reflete no teu emocional, a gente quer construir, quer fazer a coisa progredir, quando a coisa começa a dar errado, a gente tem um pouco de abalo nas emoções, eu sempre buscava colocar minha cabeça no eixo e seguir o plano, olhar para a melhor alternativa. Então o que me ajudou muito foram as meditações, foram as caminhadas, ouvindo um conteúdo, ouvindo muito gestão de crise nesses momentos. E quando a gente chega nesse momento, a gente percebe que os grandes eles também passam por isso. É isso aí. E às vezes, dependendo da circunstância, o pessoal passa por isso quando está crescendo. Então, esses momentos eles me ensinaram e foram os 2 momentos, assim, de mais ponto de inflexão na minha carreira. Pô, isso é sensacional. Eu vejo que isso reflete a maior parte de todo empresário, né? A curva, ela não é ascendente, ela oscila, é uma senoide emocional. A Sim, todo momento tá trabalhando com o teu psicológico. Muitas vezes a gente, no Brasil, é associado ao problema, né? Por não sim, pagar bem o colaborador, mas muitas vezes a gente paga mais para um colaborador no final do mês do que te retira de Prolabore, porque tu precisa pagar as contas e aí isso não sobra para dentro do teu negócio. E exato. aí as pessoas dizem, não, ele tem um negócio, ele tá rico. Mas muitas vezes, como estava o teu caso, R$ 600 lá, caindo aqui, tu pagando 2.000 para alguém tocar outra parte do teu Sim, sim, negócio, sim. né? E as pessoas elas não entendem isso. Elas acham que tu é o vilão, por exemplo, se tu não pudesse pagar mais para aquela pessoa estar dentro da tua operação, né? Então, esse momento, ele realmente reflete a vida de todo empresário. E o segundo ponto, que eu até queria que tu aprofundasse aqui, Ismael, como é que tu toma boas decisões quando todos os indicadores mostram que nada está favorável? Tu implementa a estratégia não funcionou. Alguém te dá uma diretriz, a diretriz não funciona para o negócio. Tu tem uma expectativa que o negócio de crescimento e o negócio não cresce, e aí acontece como tu falou, aumenta a despesa, não aumenta a receita. Como manter a sanidade, e aí tu trouxe aqui alguns passos que te ajudaram, mas como traçar novos planos quando tudo está dando errado? Primeiro a gente tem que ter a cabeça no lugar. Se a gente tem a cabeça no lugar, nesses momentos que eu passei, eu sempre tive outras pessoas boas do meu lado, então dialogar com essas pessoas, normalmente a gente sempre chegava numa boa solução. Então, primeiro passo é colocar a cabeça no lugar. Para mim sempre funcionou fazer caminhadas e ouvir podcasts que resolviam o problema que eu estava passando, e também conversar com pessoas que estavam junto comigo na caminhada, por isso que é importante ter parceiros, às vezes não pode nem ser uma pessoa que trabalha contigo, mas um outro empresário, alguém que já passou por essa situação. Isso sempre me ajudou a tomar uma boa decisão. E basicamente esses 2 pontos eu acho que eles fecham, vamos dizer, essas 2 coisas necessárias para a gente conseguir tomar boas decisões em momentos de uma gestão de crise, vamos dizer assim. Ter boas pessoas e
o primeiro deles, que é o mais importante, é ter a cabeça no lugar. Se a gente não tem a cabeça no lugar, a coisa não adianta, ela não vai andar. A pessoa pode ser a mais criativa, ter o maior QI, ser a pessoa que for. Se ela não tiver com a cabeça no lugar, ela não vai conseguir pensar e, infelizmente, ela vai se afundar ainda mais. É verdade, eu acho que isso é incrível, né, quando tu fala, porque eu vejo muito a nossa trajetória, eu vejo muito a trajetória de outros empresários que eu converso diariamente e vejo que realmente esses pontos que tu trouxe que faz muito sentido. Para um negócio, tem 3 pontos principais. Modelo de negócio, que pode ser que o negócio não está dando certo porque o modelo é ruim, ou tu Sim. não conseguiu trazer aderência para ele, ou o processo não está muito claro, as pessoas que estão ali dentro estão perdidas, né, e tu tem boas pessoas, mas o processo não acontece, ou tu tem as pessoas erradas no lugar certo. E isso também atrapalha o teu crescimento, né? Então, normalmente, quando uma empresa não está crescendo, ela vai ter que olhar para essas 3 áreas e identificar. Na trajetória de vocês, eu tenho certeza que vocês tiveram que tirar pessoas que estavam no time para trazer outras e ter o crescimento que vocês tiveram. Como que foi essas decisões para mudar pessoas ou processos, ou até mesmo modelo de negócio, para transformar o negócio nesse momento de crise? A gente sempre teve clareza, Miguel, nesses momentos, ninguém gosta de demitir um colaborador, ninguém gosta de demitir um funcionário, alguma peça que está dentro da empresa. Só que é necessário. É necessário para nós, que precisamos de um resultado, e é necessário para o colaborador. Porque se ele não tivesse feedback, ele vai estar se contentando com uma mediocridade e às vezes ele não está nem encaixado naquele ambiente. Então, lá a gente chama de promovê-los ao mercado É, de isso aí trabalho. é muito bom. Quando a gente promove o colaborador ao mercado de trabalho, a gente tem a possibilidade de colocar uma outra peça que vai se encaixar e deixar esse rapaz ou essa moça livre para ser contratado por uma outra empresa que ele pode se encaixar. Então é uma coisa que ela tem um ganho bilateral, em 2 lados, em 2 partes. Então essa é a forma que a gente visualiza e que a gente busca na tomada de decisão para um desligamento, para uma demissão nesse sentido assim. E aí hoje, a gente estava conversando anteriormente, tu me disse: "Miguel, meu time aqui está sensacional, né. A gente nunca esteve tão bem com pessoas no nosso time". E uma das coisas que vocês revolucionaram lá dentro da empresa é ter os times comerciais. E a gente aqui fala muito de time comercial, performance, desenvolvimento pessoal. Como que foi montar esse time? Vocês até têm, se tu quiser compartilhar a história da camiseta lá, acho que fica legal o pessoal que está em casa poder modelar isso dentro da estrutura de vocês. Como é que surgiu os squads e como que tu conseguiu desenvolver um time tão agressivo, com vontade de vencer, que se tornou até uma competição saudável hoje na empresa? Claro, 2 coisas que funcionam muito bem para nós, que é o que eu tinha mencionado em bastidores para a turma aqui, foi a parte de contratar em pares, que a gente poderia Legal. pode colocar 2 pessoas que a gente aproveita e dá treinamento, já treina 2 pessoas, então eu otimizo o tempo de ensino, de educação, e ao mesmo tempo a gente tem 2 parâmetros. As pessoas elas se comparam naturalmente, e isso acaba sendo uma comparação até positiva, porque elas se ajudam. Elas acabam abraçando a causa um do outro, obviamente um quer vencer, mas eles se ajudam. Então, além de criar essa competição, isso ser muito bom para a empresa e também para os colaboradores que vão se desenvolver, vão querer fazer mais, é uma coisa que nos ajudou e, sobretudo, a previsibilidade. Garantir que esses vendedores eles teriam demanda, eles teriam reuniões para fazer. Essa previsibilidade foi o que fez a coisa realmente acontecer e fechar da forma como a gente gostaria. Até a situação que aconteceu aqui, a gente crescendo o time Legal. comercial, o Eric, descobri antes ali que ele também faz confecções de camiseta. A gente separou, cresceu o comercial, primeiro contratou 2 closers e depois contratou mais 2. Aí ficou perfeito para fazer 2 squads. Aí Legal. ficaram os cães de guerra e os panteras. Eu descobri que o Gabriel, que é do time dos cães de guerra, ele contatou o Eric e Escondido, tá? Não escondido, na foi? calada da noite, ele fez o contato com o Eric para fazer uma camiseta dos cães de guerra. Nem o diretor, nem o Diego, que é o diretor de Não vendas, sabia. ele sabia. De repente, um belo dia, chegou as camisetas, nem sei se foi ele que entregou. E aí eles chegaram aparecendo com a camiseta dos cães de guerra e já começaram para cima dos panteras. Então, é bom essa questão da gamificação do comercial, mas para isso acontecer, a gente tem que ter demanda. Então, a gente tem que acertar na parte da geração e da previsibilidade. Não, isso é legal, né? Porque o que tu está trazendo aqui, primeiro, cultura forte, né? Cultura forte faz as pessoas se sentirem pertencentes de algo maior.
E muitas vezes a pessoa olha para o comercial como custo, como um setor à parte da empresa, sem integração. O vendedor muitas vezes excluído lá no campo, né, sem ter uma projeção de crescimento, sem ter um suporte para vender. E vocês, sem precisar pedir, sem ser uma cultura escrita, alguém foi lá do time e disse: eu quero vestir a camisa do meu squad, né? Eu quero fazer parte disso e representar todo esse ambiente, essa cultura que está sendo distribuída aqui, né? Exato. E tem muita empresa que pagaria para ter o que tu teve de maneira genuína Sim. desse time, né? E eu acho que isso gera um movimento maior, tanto de resultado como de um ambiente colaborativo. Porque apesar de ser competição, as pessoas estão vendo que tudo que elas estão fazendo ali está trazendo retorno pro negócio que elas estão inseridas e a responsabilidade delas, mas pessoalmente, né? Porque elas estão se Claro, desenvolvendo. sem dúvida. E hoje, como que vocês veem essa estrutura comercial para o futuro? O que vocês projetam para o time de vocês? O que vocês imaginam que vai manter essa cultura e pontos que vocês dizem, olha, isso aqui já virou uma cultura escrita, documentada e a gente só tende a seguir e melhorar esses passos. O principal ponto que a gente fez foi colocar incentivos. A gente tem os Legal. planos de carreira que o vendedor, o closer ou pré-vendas, que ele vai seguindo metas e chega em alguns resultados específicos, ele muda de posição, sai de um pleno para um sênior e acaba conseguindo evoluir. E aí isso muda fixo, tem Muito alguns bom. outros incentivos de bonificação que a gente coloca para ele também ter uma ambição e ter uma vontade de crescer dentro do comercial. Então, o plano de carreira junto com um plano, com um PDI, com um plano de desenvolvimento individual. A gente faz isso para cada função, os closers e os pré-vendas. Tem cursos também para a galera poder estudar. E eu hoje quem tenho feito um processo de sales enablement. Eu que treino os closers e eu que treino os Legal, pré-vendedores. cara. Essa dificuldade de delegar a minha cadeira no comercial por um tempo, ela me fez adquirir algumas habilidades tanto na parte da ligação, que é o quem faz hoje é o pré-vendas, para contactar, fazer um agendamento, como na Legal. parte da venda também. Então hoje sou eu quem tenho feito essa parte de sales enablement, e o Diego, que é a figura do diretor de vendas, ele foca muito mais em ser um engenheiro de vendas. Olhar para o mercado, ver oportunidades, Pô, contratar legal. pessoas e olhar realmente para os números do negócio e também verificar qual é o momento de contratar mais pessoas, o que a gente pode fazer para conseguir gerar mais leads para o funil, o que a gente pode otimizar. E eu fico responsável, por enquanto, por esse Sales Enablement, que num futuro breve vai ser delegado para alguém que seja bom de venda também, para poder estar ensinando. Pô, que legal. Olha você que está em casa, que muitas vezes tem a crença, ligação não funciona. Primeiro que se ligação não funcionasse, não tinha bandido na cadeia dando golpe através de ligação, ganhando dinheiro, né? Todo dia alguém cai num golpe através de ligação. Aí a gente vai falar pro comercial, tem que ligar, porque tem coisas que são subjetivas quando Sim, tá só na mensagem. Às vezes só pelo tom de voz que a pessoa te atende, tu já sabe se tem fit ou não com a tua claro. solução. Porque quando a gente vende serviço, não é só o que a gente entrega, é também como essa relação se conecta. Eu preciso me conectar com o Ismael, que vai estar comigo ali no dia a dia. Se eu não me conectar, não é bom nem para ele nem para mim, porque tá num ambiente com pessoas que a gente não gosta, não é bom para ninguém, né? E as pessoas sentem isso. Como que tu faz, ou como que tu fez para introduzir essa cultura de ligação, entendendo que isso era uma alavanca essencial para melhorar a conversão de vocês? A gente criou hoje, o que a gente consegue ter mais liberdade e fazer vamos dizer assim, um spin selling, que é entender a situação daquele cliente ou fazer até uma metodologia de qualificação como um Bunch ou com as outras inúmeras que existe, a ligação ela fica mais fácil de tu conseguir fazer, Isso porque tu aí. tem um bate-papo com o cliente. Embora tem muitos clientes que é o que a gente percebe do inbound, outbound não tem como, porque a maior parte do outbound sempre vai ser ligação. Ou talvez um disparo de lista de e-mail, etc., que depois vai desencadear numa ligação. Mas no inbound eu vejo que tem muita gente que aceita a conversa pelo próprio WhatsApp e prefere que ela se desenrole. Mas ainda assim, dentro do processo, os primeiros 3 passos, as primeiras 3 ações Isso são aí. 3 ligações, que já foram 5. Mas a gente acabou cedendo pro comercial, porque de fato os agendamentos estavam acontecendo mais por mensagem. Perfeito. Mas a ligação ela é o princípio de tudo.
É isso aí. E em algum momento vai ser o principal diferencial de conversão, Sim. porque tu consegue mostrar para aquela pessoa o valor, né? E não só o preço, que muitas vezes o lead ele vem ali querendo saber o preço e serviço personalizado como é o de vocês, como é o nosso, não é uma camiseta, né? Não é uma tabela. Existe ali sim uma prévia de valores pelos entregáveis, mas naturalmente a solução é personalizada, porque se não for Sem personalizada, dúvida. no final não faz sentido o projeto para aquela pessoa, né? O que a gente Exatamente. vende é de fato uma performance, é o que vocês fazem. Mael, que bate-papo sensacional, cara. Tem que voltar aqui mais vezes. Vamos combinar a Tô próxima. achando sensacional aqui toda a tua história, o que a Carmillion tem construído e acho que vocês em 2026 vão crescer ainda mais do que já cresceram até aqui, porque tu é uma pessoa incrível, o negócio é um negócio incrível e vocês se preocupam de fato em fazer esse negócio crescer. Então, tem sido um privilégio estar aqui batendo esse papo contigo. Prazer é meu, Miguel. E caminhando para o final, eu quero que tu recomende qual foi o melhor livro que tu já leu na vida para empresários, que todo empresário deveria ler na tua percepção. Eu vou elencar 3, Miguel, porque eu acho que é importante. O empresário ele tem que ter um conhecimento de negócio, mas ele tem que ter um pouco de disciplina. A nível de responsabilidade e disciplina, o melhor que eu li foi, sem dúvida, o Responsabilidade Extrema, do Jocko Willing. E a nível de negócio, assim, para a parte de estratégia, um excelente que eu tô lendo é o Blitzscaling, do Reid Hoffman. E um outro muito bom que eu li também do Ben Horowitz, que é um dinossauro da tecnologia, foi O Lado Difícil das Situações Difíceis, que ele Legal. conta um pouco da história dele dentro do Vale do Silício, de alguns momentos que ele passou de inflexão, de necessidade de venda da empresa, de transição que eles fizeram, que muitas vezes a gente olha o cara fazendo um IPO, alguma outra coisa, e a gente acha que é muito fácil, que hoje o cara tá num lugar de destaque, mas ele de fato está num lugar de destaque, mas se ele não buscar se desenvolver e principalmente vencer os desafios que certamente uma pessoa dessa é cheia, ele vai acabar ficando para trás. Então, eu gosto de ler esses livros que mostram de fato o bastidor como ele realmente é, sem glamour, sem palco, vai ter os momentos de celebração, mas a grande realidade mesmo é que a gente sempre vai ter os desafios e sempre vai ter os problemas e a gente tem que curtir também o processo, né? Eu acho que é isso, né? Ser apaixonado pelo processo que o resultado se torna inevitável. Anotou esses livros? Eu anotei, porque são livros que eu quero ler, não tinha lido nenhum deles. Já vi recomendações e já coloquei aqui na minha lista para ler. Obrigado, Ismael. Foi incrível aqui a tua participação. Para finalizar, fala para o pessoal como que eles encontram a Carmillion dentro do Instagram e redes sociais e como que o lojista pode ter acesso à solução de vocês e resolver os problemas hoje dentro das concessionárias e lojas de carro e empresas de modo geral com as soluções personalizadas de vocês. Bacana. Para encontrar Carmillion, ele pode colocar Carmillion BR ao pesquisar no próprio Instagram. E aí no próprio link da bio tem os direcionamentos ali, e aí já vai ficar claro os links que ele pode estar clicando para falar ou com o consultor. E já comenta que veio pelo podcast do Miguel, que é o Inside Sales. Fala, vim pelo Inside Sales, que vai ter aí, ó, 10% na implementação, Oh, coisa caso ele boa, venha hein? fechar com a gente. Olha aí que legal, hein? Gostei desse presente. Ismael, como que eles encontram também o Ismael para acompanhar o dia a dia do empresário da vida real? Bacana. O meu perfil no Instagram é Ismael Schumacher _, e lá ele vai poder acompanhar o meu dia a dia, aquilo que eu faço, que 99% do que eu faço hoje tá atrelado a Carmillion. Ah, coisa boa. Ismael, irmão, obrigado. Foi um prazer demais ter aqui. Que Deus abençoe muito a tua trajetória, a tua família. A gente vai estar comemorando junto as vitórias aí de 2026 e já fica o convite para retornar aqui e trazer esse case que eu tenho certeza que cada vez mais vai se tornar relevante e a projeção de crescimento de vocês para 2026 é exponencial. Vambora. Obrigado pela tua participação. Gratidão aí. Deixa aí o teu último recado para o pessoal que está em casa para a gente poder encerrar aqui o nosso episódio. Então, agradeço a participação aí, Miguel, e Eric e Daniel, que estão nos bastidores ali fazendo isso aqui acontecer. E é isso aí, pessoal. O principal tema foi IA. IA não é uma bolha, não é uma coisa que veio como hype, que vai parar muito em breve. Muito pelo contrário, pode gerar eficiência e certamente vai ser uma das coisas que veio para permanecer
e acelerar esse mundo que já é agitado, que nós temos aí, certamente é um diferencial competitivo sabendo usar. Anotou aí? Então, acompanhem lá Carmillion e Ismael no Instagram. Tenho certeza que vocês vão ter muitos insights e principalmente você, lojista, vai poder implementar não só a tecnologia como meio, mas metodologia para aceleração real de receita. E você que ficou conosco até aqui, um beijo no teu coração e até o nosso próximo encontro.